Bom dia a todos. A gente vai começar a estudar nessa aula a integral definida. Integral definida. Então vamos estudar ela sem lá muito rigor matemático, mas eu acho que dá para a gente aproveitar alguma coisa. A gente vai começar revisando a notação sigma. Vamos revisar essa notação. Esse símbolozinho aqui grego, letra grega, sigma, que significa somatório. Então vamos revisar a notação sigma, porque a integral, basicamente, a integral definida, ela é basicamente um somatório, né? Ou sendo mais rigoroso, o limite de um somatório. Vamos ver aqui a notação sigma. Tem aqui os símbolos em sigma, letra grega, que significa soma, somatório, certo? O argumento do sigma, certo? Que é o termo a ser somado. O K é o índice que aparece no termo e aparece aqui embaixo, ó, certo? Esse K vai de 1 até 4 nesse caso aqui. Então, esse seu somatório tem quantos termos? O K vai de 1 até 4, tem 1, 2, 3, 4. 4 termos. Que seria quem? Seria o A1, você pega o K igual a 1, depois o K igual a 2, 3 e 4. Você vai dando valores inteiros para cá. De 1 até 4. De 1, limite inferior, até 4, limite superior. Então, a K seria A1, A2, A3, A4. Ou seja, 4 termos. E quem seriam esses A1, A2, A3, A4? São valores numéricos previamente definidos, né? São números previamente definidos. Somatório, n ao quadrado, n de 0 a 2. Certo? O argumento do somatório é um n ao quadrado, o índice é o n, vai de 0 até 2. Então você vai pegar o n0, o n1 e o n2. Certo? Inteiros consecutivos, 0, 1 e 2. Começando com o n0, 0 ao quadrado. Depois o n1, 1 ao quadrado. Depois o n2, 2 ao quadrado. E soma todo mundo. Essa soma aqui dá o quê? 1 ao quadrado mais 4, 5, né? Certo? Somatório, 5 sobre i ao quadrado. Então, o termo a ser somado, o índice é o i, que vai de 1 até 3. Então, você vai pegar o i1, pegando o i1, 5 sobre 1 ao quadrado, o i2, 5 sobre 2, 5 sobre 3. Certo? Então, esse aqui é o somatório. Observe que o 5 aparece nos três termos. Ele aparece nos três termos, você pode colocar em evidência, né? Coloca o 5 em evidência, certo? 5 vezes. O que está aqui em parênteses, ó, o que está em parênteses é o somatório, 1 sobre i ao quadrado, i de 1 até 3, né? Então, esse termo em parênteses é esse somatório aqui, ó, pegando o i de 1 até 3, certo? 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3 ao quadrado, certo? Então, observe que aqui eu tirei o 5 do somatório, certo? Ou seja, se esse termo a ser somado aqui, ele tem uma constante, multiplicando ele, no caso é o 5, né? Se tiver uma constante multiplicando, você pode tirar do somatório essa constante. Então, constante multiplicativa, multiplicando o termo a ser somado, você tira do somatório. 5 vezes somatório i de 1 até 3, certo? Uma propriedade dos somatórios, né? Então, desse 5 aqui, você pode imaginar uma constante qualquer, certo? Tiro do somatório. Outro somatório aqui, importante, interessante, seria esse aqui, ó, menos 1 elevado a k. O índice agora aparece aqui no expoente de um número, ó, menos 1, k ao quadrado. O índice é k, né? Então você vai ter quantos termos? O k vai de 0 a 3. Ó. Olha os índices, ó, o índice inferior e o índice superior. Então k assume valor 0, 1, 2 e 3. Assim vai, vamos lá. O k igual a 0. Tudo que for k aqui, troca por 0. Dá esse termo aqui, ó. Tudo que for k, eu troco por 0, certo? O k é igual a 1. Tudo que for k, eu troco por 1. Esse outro termo. K é igual a 2. Troco o k por 2 agora aqui, ó. K é igual a 3, troco o k por 3. Ó. Aí soma todo mundo, já que isso aqui é um somatório, né? O primeiro, menos 1 ao quadrado é 0. Aqui dá menos 1 elevado a 1 dá menos 1. Isso aqui dá 4 e isso aqui dá menos 9. Aí somando tudo dá menos 6. Certo? Esse outro aqui, ó. Somatório de k ao quadrado mais k. Somatório de uma soma. Certo? A gente vai ver que isso aqui dá o quê? A soma dos somatórios. Somatório de uma soma, ou seja, esse argumento aqui do somatório é uma soma, vira uma soma de somatórios. Ó. Tanto se vale para a soma como vale para a diferença. Né? Esse exemplo aqui, pega o K de 1 até 3, substitua o K1, dá esse termo aqui, ó, o K1. Agora o K2, dá isso aqui. Ó. Agora o K3, dá isso aqui. Ó. Aí você, já que é uma soma, eu arrumo isso aqui, né? Coloco os termos ao quadrado na frente,
1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Coloco na frente. E o 1, 2 e 3 coloco atrás. Esse parênteses aqui é o quê? Somatório de K ao quadrado. Somatório de K ao quadrado de 1 até 3. É o primeiro termo aqui. Ó. Certo? Esse outro parênteses aqui é o quê? Simplesmente o somatório de K. De 1 até 3. Certo? Então, resumindo, somatório de uma soma ou uma diferença é igual à soma dos somatórios. Certo? Esse outro aqui. F de x é raiz de x. Uma função. X é um número real qualquer. 2, 5, π, né? Raiz de 3. Né? F de x igual a raiz de x. Agora vamos ver o somatório de f de i de 0 até 2. O índice aí assume valores inteiros, né? Valor 0, 1, depois o 2. Então a gente começa com f de 0, o i assume o valor 0, né? Depois assume o valor 1, f de 1, depois assume o valor 2, f de 2. Quem é f de 0? Veio na função que foi definida previamente, tudo que for x coloca o 0. F de 0 é quanto? Raiz de 0, que é 0. F de 1. Veio na função pré-definida aqui, tudo que for x coloca 1. F de 1 dá raiz de 1, ó, raiz de 1, que é 1. Né? E f de 2, troca o x por 2 aqui, ó, raiz de 2. Fica 1 mais raiz de 2, certo? Se você trocar esse, observe que o índice aqui é i. Se você mudar o nome da letra de i para j, mudar só isso, apenas o nome da letra, o somatório não muda de resultado, né? Dá a mesma coisa. Então, repetindo, se eu simplesmente trocar o nome da letra do índice de i para j, k, l, outra letra qualquer, aqui eu mudei de i para j, ó, só mudei o nome da letra. Mas o somatório é o mesmo, j de 0 até 2. Então são os mesmos termos. Ó. Começa o j com 0, f de 0, j com 1, f de 1, j com 2, f de 2. J assume 3 valores, 0, 1 e 2. Então fica f de 0 mais f de 1 mais f de 2, que é o mesmo resultado anterior. Ó. F de 0 mais f de 1 mais f de 2, que dá o quê? 1 mais raiz de 2. Né? Então simplesmente trocar o nome do índice, trocar de i para j, ou chamar de outra coisa qualquer, chamar de um k, certo? Não muda o resultado do somatório. Se eu simplesmente mudar o nome do índice, certo? Vamos para frente. Nesse slide aqui, fica claro porque eu comecei apresentando o símbolo de somatório, certo? Aqui nessa figura aqui, você tem a função f de x, certo? F de x, está aqui o gráfico dela, da função f de x, entre os pontos A e B, dentro de um intervalo que vai de A até B. Então, o gráfico da função f de x do intervalo de A até B. Certo? Observe que a função f de x, nesse caso aqui, está toda acima do eixo horizontal. Então, f de x é positivo. Certo? O que é que eu fiz aqui? Eu dividi o intervalo que vai de A até B, eu dividi em 4 subintervalos, de tamanhos Δx1, Δx2 até Δx4. Então, eu dividi o intervalo de A até B em 4 subintervalos de tamanhos quaisquer. Certo? Δx1 é a largura do primeiro intervalo. Né? Δx3 é a largura do terceiro intervalo. O que é que são esses C1, C2, C3, C4? Né? São pontos no eixo X dentro de cada intervalo. C1, por exemplo. C1 é um ponto dentro do primeiro intervalo, de largura Δx1. C3 é um ponto dentro do terceiro intervalo, de largura Δx3. Certo? Então, os Cs são pontos dentro de cada intervalo. Ou seja, a gente chama essa divisão aqui partição do intervalo AB. Você particionou, você quebrou o intervalo que vai de A até B em 4 subintervalos. Certo? Então, isso aqui é uma partição do intervalo AB. Certo? Observe que C3, aqui, ó, um ponto dentro do terceiro intervalo, de largura Δx3. O que é o f de C3? É a altura, né? É uma altura, né? Você vai na função f de x, troca x por C3. Certo? Então, observe que eu construí 4 caixinhas, né? 4 caixinhas de larguras Δx1 até Δx4. Né? O que é esse somatório aqui? A gente chama isso aqui de uma soma de rima. O que é esse somatório? Observe que o índice i vai de 1 até 4, então esse somatório tem 4 termos. Começando pelo i igual a 1, f de C1, Δx1, primeiro termo. I igual a 2, f de C2, Δx2, e assim vai. O que é cada termo desse aqui? Observe que cada termo desse aqui é a área de uma dessas caixinhas, de um dos retângulos. Ó. Vamos ver o segundo. Ó. F de C2, Δx2. Δx2 é a largura do segundo retângulo. F de C2 é a altura desse segundo retângulo. Né?
Então, multiplicando largura por altura, você tem a área da segunda caixinha, certo? Mesma coisa com as outras, né? F de C3, delta X3. Delta X3, largura da terceira caixa. Largura da terceira caixa. F de C3 é a altura. Ou seja, eu peguei um ponto dentro do intervalo, substituí na função. Largura por altura da área da terceira caixa. Certo? Então, o que esse somatório aqui lhe dá, que a soma de Riemann lhe dá, é a soma das áreas das 4 caixas. Cada termo desse é uma área de uma caixinha. Você está somando as áreas das 4 caixas. Certo? Então, essa soma de Riemann é a soma dessas áreas aqui, das 4 caixinhas. Observe que somar essas áreas dá quase a área debaixo da curva, né? Entre a curva f de x e o eixo horizontal x, certo? Aqui tá aqui nessa figura aqui do lado direito fica mais claro. Aqui eu peguei uma caixinha dessa aqui, né? Eu dividi em 4 caixinhas, mas eu poderia ter dividido, ou seja, a minha partição podia ter 10 caixas, 100 caixas, certo? Aqui eu peguei a 10ª caixa, uma notação genérica, né? Vai de largura ΔXi, que vai do ponto xi menos 1 até o ponto xi. Certo? Quer dizer que ΔXi é o xi da frente, a coordenada x da frente da caixa, menos a coordenada x da parte de trás da caixa. Ci é um ponto dentro da caixa, certo? É um ponto dentro da caixa. F de Ci é essa alturazinha aqui. Ou seja, se você multiplicar ΔXi por F de Ci, você tem a área dessa caixinha aqui, desse retângulo aqui, certo? Aqui está a curva f de x, certo? Ou seja, eu ampliei, eu dei um zoom numa das caixas aqui. Então, f de ci ΔXi é a área da 10ª caixa, né? Então, pronto, no nosso caso aqui, né, f de C3 ΔX3 é a área da terceira caixa. Então, essa soma de Riemann é a soma das áreas das caixas, certo? Das caixas. Observe que eu particionei o intervalo que vai de A até B em 4 subintervalos. O que é a norma dessa partição, dessa divisão do eixo x em 4 pedaços? A norma simplesmente é a largura do maior intervalo. Eu simbolizo esse P com 2 barras laterais. Norma, certo? É a largura do maior intervalo. Nessa partição que a gente fez aqui, nessa divisão, qual é o maior intervalo? O ΔX1, o ΔX2... O maior é o ΔX4. Observe que é o que tem maior largura, certo? Então, a norma dessa minha partição, dessa minha divisão, é o ΔX4. Então, repetindo, a norma é a largura do maior intervalo. Você vai dividir o intervalo que vai de A até B em vários pedaços, certo? O pedaço maior é a norma, certo? O pedaço maior é a norma, ok? Então, pronto, norma é a largura do maior intervalo. No nosso caso aqui, a norma aqui é o maior intervalo, é esse aqui, né? Esse ΔX4 aqui, nessa largura aqui, certo? Então, a norma desse meu particionamento, dessa minha divisão do intervalo AB, certo? Mas observe que aqui meu gráfico está todo acima do eixo horizontal, do eixo X, certo? Pode ser que aqui no caso do lado direito, né? Que parte do gráfico, aqui é o gráfico da função f de x, o gráfico da função f de x, aqui o eixo horizontal x, pode ser que parte do gráfico esteja abaixo do eixo horizontal. Ou seja, os f de x sejam negativos, certo? Aqui do intervalo que vai de A até B, o intervalo de A até B. Observe que de A até 0, x igual a 0, o gráfico está abaixo do eixo x. É negativo. De 0, x0 até B, para frente, né? De 0 até B, o gráfico está acima do eixo x. Então, eu dividi o intervalo de A até B em quantos pedaços? Observe, são 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas, né? Repetindo, eu dividi o intervalo que vai de A até B em 5 caixinhas de larguras, ΔX1, ΔX2, ΔX3, ΔX4, ΔX5, certo? Eu particionei em 5 pedaços. Qual é a norma dessa partição? Qual é o maior subintervalo? É o ΔX4, é o maior dos 4, né? Certo? ΔX1, X2, X3, ΔX4 é essa largurazinha aqui, é o maior subintervalo. Então, essa aqui é a norma do meu particionamento. Mas observe que as áreas das caixinhas de A até X0, de XA até X0, são negativas. Por exemplo, a segunda caixinha, f de C2, ΔX2. ΔX2 é a largura da segunda caixinha. Mas o f de C2, essa alturazinha aqui, é negativa. Então dá o quê? Dá uma área negativa. Então a área da segunda caixa é negativa. Assim como a área da primeira e a área da terceira. Certo? Então, ao fazer a soma de Riemann de A até 0, você ainda acha quase a área debaixo da curva.
mas só que com sinal negativo, né? Com sinal negativo, certo? Ao fazer a soma pegando de 0 até B, observe que as caixas agora têm área positiva. Ó. F de C4 delta X4. A área dessa quarta caixa aqui. Ó. F de C4. Delta X4 é essa largura aqui. F de C4 é essa altura aqui positiva. Dá uma área positiva. Certo? Então, nem sempre a soma de Riemann, ou seja, a soma dos produtos aqui, a soma de Riemann tem quantos termos? São 5 caixas. Então vai ter 5 termos, né? Esse somatório aqui, ó, pegando I de 1 até 5. 5 termos. Mas não vai dar área debaixo da curva, porque a parte da curva está abaixo do eixo horizontal. Certo? Pegando um pedaço de A até 0, eu ainda tenho uma área. Quase a área, né? Porque somando as caixas não dá área debaixo da curva. Né? Mas a área negativa, né? Negativa. Pegando x0 até B, agora a área já fica positiva. Certo? Vamos para frente. Então, qual é a interpretação geométrica da soma de Riemann? Esse Szão que eu botei aqui, onde está o cursor, certo? Uma soma de Riemann. Você tem aqui a sua função f de x, né? O gráfico da função f de x, do intervalo que vai de A até B, intervalo AB, certo? Você dividiu esse intervalo AB em um número qualquer de subintervalos. No nosso caso aqui, eu dividi em 4 caixinhas, em 4 subintervalos, certo? Essa aqui é a iésima caixinha de largura ΔXi, certo? CI é um ponto qualquer dentro dessa iésima caixa, um ponto qualquer dentro dessa largura aqui, e f de CI é a altura, né? Essa alturazinha aqui, no eixo vertical, né? Você vai na função f de x, troca x por CI. Então, f de CI é essa altura. De maneira que f de CI ΔXi é o quê? ΔXi, f de CI, é a área dessa iésima caixinha aqui, certo? Então, esse termo genérico aqui é a área da iésima caixa. Quando você faz esse somatório, você está somando as áreas de todas as caixas, de A até B. Certo? Então, isso que é uma soma de Riemann. Você está somando a área da primeira caixa com a da segunda, terceira, quarta. Né? É claro que você pode dividir o intervalo AB em um número qualquer de caixas. E as caixas não precisam ter a mesma largura. Podem ter larguras diferentes. Certo? O que é que a gente chama a norma desse particionamento? Ou seja, da quebra desse intervalo em um número qualquer de subintervalos. A norma é simplesmente a largura da maior das caixas. Repetindo, a norma é a largura da maior caixa. Nesse nosso caso aqui, é a quarta caixa, né, que tem maior largura. Então, a norma simbolizada por esse P aqui, com 2 barras, é essa largura aqui. É a maior largura, certo? É a maior largura. O que acontece se você faz essa maior largura se aproximar de 0? Ficar bem pequena. Aqui, um outro particionamento aqui, ó, o intervalo que vai de A até B, eu dividi em N caixinhas, N caixas. A maior das caixas pode estar em qualquer canto, pode estar no começo, no meio, no fim, né? Aqui é a maior das caixas. Norma é essa largura aqui. Se você fizer essa largura da maior caixa, ou seja, a norma se aproximar de 0, certo? Você vai precisar de um número muito grande de caixas, né? Para somar de A até B. Para somar as áreas de A até B, né? Repetindo, se eu faço a largura da maior caixa se aproximar de 0, é óbvio que para somar de A até B, eu vou precisar de um número muito grande de caixas. Ou seja, a largura da maior caixa se aproxima de 0, o número de caixas tende a infinito, certo? Então, é claro que se a largura da maior caixa se aproxima de 0, a das outras, que são menores, também se aproxima de 0, né? Então, você vai ter caixas muito fininhas para somar de A até B, então você vai precisar de uma quantidade muito maior de caixas para fazer esse somatório das áreas de A até B, certo? Tem um simbolismo matemático para isso? Tem. Ó, isso aqui é a soma de Riemann. Eu dividi meu intervalo de A até B em N caixas. Aqui, I vai de 1 até N. Né? Esse somatório me dá a soma das áreas, né? De todas as caixas. Aí você faz a largura da maior caixa se aproximar de 0. Faço a largura limite quando a largura se aproxima de 0. É claro que se a maior vai ficando pequena, as caixas menores vão diminuindo também, né? Então, esse N aqui vai tender a infinito. Você vai precisar de um número muito grande de caixas, certo? Qual o simbolismo matemático para esse limite? Integral de A até B da função f de x. Então, simbolismo é integral definida do intervalo AB, ó, A está no eixo x, limite inferior, B é o limite superior, de A até B. Integral definida, função f de x, o integrando, né? Limite inferior,
que é o ponto A, limite superior B, o final do intervalo, certo? Então, esse aqui é o simbolismo para esse limite. Limite de uma soma de Riemann. Se a sua função for contínua, se ela for contínua, essa soma aqui tende para um valor definido. Não importa como você quebrou o intervalo AB, certo? E o tamanho das caixas. Pegou caixas pequenas, depois grandes, certo? Pegou grandes, depois pequenas. A divisão que você fez não importa. Se a função for contínua, esse limite aqui, dessa soma de Riemann, tende para um valor definido que a gente simboliza assim, matematicamente. Ó. Integral definida de A até B, certo? Você pode dividir essas caixinhas, pode fazer com que essas caixinhas sejam todas da mesma largura? Pode. É só você pegar ó, a largura de qualquer caixa dessa forma aqui. Ó. B menos A dividido pelo número de caixas. B menos A dividido por N, onde N é o número de caixas. Então você está fazendo as caixas tudo com a mesma largura. Certo? Então todas as caixas aqui, nessa situação aqui, ó, vão estar com a mesma largura. Certo? Pega o comprimento, o tamanho do intervalo AB, B menos A, divido pelo tanto de caixas. Certo? Então, ao fazer a largura das caixas tender a zero, equivale a fazer, repetindo, ao fazer a largura das caixas tender a zero, equivale a fazer o número de caixas N, o tanto de caixas tender a infinito. Posso escrever esse limite aqui dessa forma aqui. Ó. Se eu fizer as caixas tudo com a mesma largura. Ó. Delta xi, eu troco por delta x. Já que a largura da primeira caixa é igual à da segunda, que é igual à da terceira, todas têm a mesma largura. Isso é delta x. F de ci, isso aqui é a área da iésima caixa. E eu estou fazendo o número de caixas tender a infinito. O número de caixas tender a infinito é as caixas ficarem cada vez mais estreitas. Cada vez mais estreitas, né? Certo? Então o simbolismo é esse aqui, né? Integral de A até B, limite inferior, limite superior da função f de x, certo? O que acontece geometricamente quando você faz a largura da caixa tender a zero? Você faz a largura das caixas, estou pegando caixas todas com a mesma largura, certo? Eu faço esse número de caixas tender a infinito, que equivale a fazer a largura tender a zero. Eu simbolizo dessa forma, um simbolismo matemático. Isso aqui é uma das caixinhas. Uma das caixinhas. Dx é a largura da caixa, ou seja, a largura tende para o infinitesimal. Você pode imaginar esse dx, o infinitesimal, como sendo uma largura muito pequena. Certo? Uma abstração matemática, para simbolizar um objeto muito pequeno. Uma largura muito pequena. Certo? E f de x é a altura. F de x é a altura. Então, isso aqui é a área da iésima caixa. O que acontece quando você faz a largura das caixas se aproximar de zero. Certo? Observe ó, que nessa integral definida aqui, o que é f de x dx? Você pega uma caixa arbitrária aqui qualquer, aqui simbolizada aqui em vermelho. Dx é a largura e f de x é a altura. Certo? Aqui é o intervalo que vai de A até B. Ou seja, o que está dentro aqui da integral, esse argumento aqui, é simplesmente a área dessa caixinha aqui. Ó, a área dessa caixa. Certo? Repetindo, o que está dentro da integral aqui, o argumento da integral, é a área de uma caixinha infinitesimal, de largura infinitamente pequena. Certo? Quando você faz a integral, você pegou a área da primeira caixa, com a da segunda, terceira, quarta, ou seja, está somando as áreas de todas as caixas. Então esse integral aqui simboliza o quê? A área debaixo da curva no intervalo que vai de A até B. Então, repetindo, essa integral simboliza o quê? A área debaixo da curva, ou seja, entre a curva e o eixo horizontal, certo? Isso se a minha curva estiver acima do eixo horizontal, né? O f de x for positivo, eu vou ter a área debaixo dessa curva aqui, ó, debaixo dessa curva. Certo? Então, ao fazer essa integral aqui, você está somando a área da primeira caixa com a área da segunda, está somando a área de todas as caixinhas infinitesimais. Certo? Uma abstração matemática, já que aqui, de A até B, eu tenho um número infinito de caixas. Infinito de caixas. Né? Largura dx, que é uma largura infinitesimal, infinitamente pequena. Então, esse argumento aqui é a área dessa caixinha aqui. Está em vermelho. Ao fazer a integral, você está somando as áreas de todas as caixas, de A até B. Certo? Então, esse é o significado geométrico dessa integral. Integral definida de A até B. Ok? Então, resumindo o que a gente falou até agora, você tem uma função aqui f de x, o gráfico da função, né, f de x, é do intervalo que vai de A até B. Função do intervalo que vai de A até B. Você vai dividir esse intervalo em n caixinhas, n subintervalos, todas com o mesmo tamanho, todas com a mesma largura, ΔX. Então, eu vou dividir o intervalo AB em n subintervalos, todos com a mesma largura ΔX, certo? Como é que você faz isso?
É só você pegar o comprimento do intervalo, que é d menos a, né, o tamanho desse intervalo, e dividir pelo número de intervalos. Aí você obtém ΔX, que é a largura dos intervalos. Todos eles vão ter a mesma largura se eu fizer isso aqui, né? O que acontece se você fizer esse número de intervalos tender a infinito? Ou seja, o número de caixinhas agora vai tender a infinito, ao somar de A até B. Fazendo o número de caixas tender a infinito equivale a você fazer a largura da caixa se aproximar de zero, né? Certo? Repetindo, fazendo o n tender a infinito equivale a fazer a largura da caixa se aproximar de zero. O número de intervalos cresce, largura ΔX decresce, certo? Como é que você representa isso matematicamente? Limite de uma soma de Riemann, né? Que é uma soma de Riemann, né? O que é cada termo desse aqui da soma? F de CI, ΔXI. É a área de uma caixinha dessa, da iésima caixinha, certo? Aí você vai somar I de 1 até N, são N caixas. Então isso aqui é na verdade, você está somando todas as áreas de todas as caixas, né? Certo? Somando as áreas de todas as caixas, aí você faz o número de caixas tender a infinito, que equivale a fazer a largura se aproximar de zero, né? Certo? Isso aqui tende a um valor que a gente simboliza assim, ó. Certo? Se a função for contínua, esse valor é fixo e não depende de como você dividiu o intervalo AB. Isso aqui a gente chama de integral definida da função f de x de A até B. A o limite inferior, B o limite superior. Né? O A, limite inferior, B o limite superior. Então essa integral aqui geometricamente me dá o quê? Observe que esse argumento da integral, o integrando, f de x dx. Esse f de x dx é o quê? É a área da iésima caixa. É uma área de uma caixinha infinitesimal dessa. É de largura dx, infinitesimal. Ao integrar, você está somando as áreas de todas as caixas infinitamente pequenas. Né? Está somando as áreas de todas elas, desde o ponto A até o ponto B. Então essa integral aqui vai lhe dar o quê? A área debaixo dessa curva aqui. Ó, debaixo dessa curva. Ou seja, entre a curva, a área entre a curva e o eixo horizontal. Certo? O que acontece se essa curva estiver abaixo do eixo horizontal? Ou seja, se o f de x for negativo, curva abaixo do eixo horizontal, ainda você vai obter a área, só que negativa. A integral vai lhe dar a área ainda, certo? Mas com sinal negativo, se a curva estiver abaixo do eixo horizontal.